No livro de Daniel 8, 23, 27, fala sobre o surgimento de um novo governo e nos últimos dias do reino deles, quando os transgressores atingirem o auge, um rei de aparência feroz e entendimento obscuro se levantará. Seu poder será grande, mas não por seu próprio poder. Ele destruirá de maneira maravilhosa, prosperará e agirá. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por meio de sua astúcia, fará prosperar o engano em suas mãos e se engrandecerá em seu coração. Pela paz, destruirá muitos. Ele se levantará até contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem auxílio humano. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Portanto, sela essa visão, pois ela se refere a muitos dias. Eu, Daniel, desmaiei e fiquei doente por vários dias. Depois me levantei e cuidei dos negócios do rei, mas estava perplexo com a visão e ninguém a entendia. A profecia neste trecho se aplica tanto a Antíoco quanto ao Anticristo. Para aqueles que não sabem quem foi Antíoco, permita-me dar uma breve explicação. Após a morte do grande conquistador grego Alexandre, o Grande, em 323 a.C., seguiu-se uma luta de 22 anos. Quando a poeira baixou, o reino de Alexandre havia sido dividido, conforme predito por Daniel 2 séculos antes. Lisímaco assumiu a dinastia Antigônida e governou a Ásia Menor, enquanto Ptolemeu estabeleceu seu reino no Egito, onde sua família governaria por séculos. Seleuco manteve o prêmio original que Alexandre havia cobiçado, a Pérsia, renomeando-a como o Império Seleucida. Antíoco IV foi o 8º rei na linha Seleucida e governou de 175 a.C. a 164 a.C. Ele era um monarca traiçoeiro e vingativo que eventualmente descarregou seu ódio sobre seus súditos que viviam ao sul, o povo de Israel. O livro de Daniel 8, 23, 27 é um exemplo de um trecho profético que tem um cumprimento próximo e distante. Rei de aparência feroz se refere ao Anticristo e não a Antíoco Epifânio. No entanto, se compararmos o versículo 9 e 14, rapidamente fica claro que as características e a carreira de Antíoco são paralelas às do Anticristo. Há várias semelhanças entre Antíoco e o Anticristo, mas hoje vamos examinar apenas duas. Primeiro, ambos afirmam ser deuses e impõem sua própria religião. Antíoco IV assumiu o título de Epifânio, que significa ilustre ou Deus manifesto. E vemos que o Anticristo se exalta em 2 Tessalonicenses 2:4, opondo-se e se exaltando acima de tudo o que se chama Deus ou é adorado, a ponto de assentar-se no templo de Deus, proclamando-se como Deus. Segundo, ambos prosperarão e terão sucesso. Antíoco Epifânio parecia um sucesso total. O futuro anticristo também parecerá um vencedor completo até Deus derrubar seu domínio. A nova ordem mundial é uma teoria da conspiração que postula que, em algum momento, os sistemas políticos em todo o mundo não serão mais divididos, mas estarão sob um único domínio e liderança. Isso literalmente trará um novo período de mudanças e perturbará o poder mundial. A atratividade da nova ordem mundial está em promover a ideia de eliminar as guerras e as disputas políticas do mundo e prometer erradicar a pobreza, doenças e fome. Seu propósito é atender às necessidades e esperanças de toda a humanidade por meio da paz mundial. Aqueles que associam a nova ordem mundial ao Anticristo geralmente destacam Apocalipse 13, 15 e 17, que fala sobre a besta ou o líder mundial que surgirá nos últimos dias. Apocalipse 13, 15 e 17 diz que ele tinha o poder de dar vida à imagem da besta para que a imagem pudesse falar e fazer com que todos que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. E ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, exceto quem tiver a marca,
o nome da besta ou o número do seu nome. Esses 3 versículos nos revelam que haverá uma estratégia econômica clara da primeira besta e da segunda besta. E a Bíblia afirma que a besta obrigará todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, a receber uma marca na testa ou na mão direita, sem a qual não poderão realizar nenhuma transação econômica ou financeira. Embora a Bíblia não mencione explicitamente que o anticristo introduzirá uma sociedade sem dinheiro em espécie, é compreensível porque vários estudiosos da Bíblia chegaram à conclusão de que, para o anticristo monitorar as transações da sociedade, uma sociedade sem dinheiro em espécie precisará estar em vigor. A razão é que, enquanto as pessoas estiverem usando dinheiro em espécie, as transações podem ser completamente privadas. Mas se toda a moeda se tornar eletrônica, então todas as transações podem ser monitoradas. Com o avanço da tecnologia, a infraestrutura já está preparada para promover a implementação da marca da besta. Olhe para a rapidez das mudanças. Há 100 anos, os caixas eletrônicos, os cartões de débito e as moedas digitais não existiam. Mas todos esses avanços tecnológicos aconteceram no último século. No livro de Mateus, aprendemos uma quantidade tremenda na interação entre o Seno, livro de Mateus. Aprendemos uma quantidade tremenda na interação entre o Senhor Jesus Cristo e Satanás. Se você se lembra, no livro de Mateus, Satanás ofereceu dar a Jesus os reinos do mundo. Em Mateus 4, 8, 9, o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou a ele todos os reinos do mundo e sua glória, dizendo: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Satanás disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Satanás é o Deus deste mundo, e os reinos deste mundo são verdadeiramente dele. E para o diabo, dar evidentemente significa que ele tem autoridade sobre este mundo. Observe que Jesus não repreendeu Satanás dizendo que esses reinos não eram dele para dar. Em vez disso, ele corrigiu afirmando que apenas a Deus deve ser adorado. O diabo possui imensa autoridade e poder. Ele é descrito como o Deus deste mundo em 2 Coríntios 4:4. Satanás ganhou essa autoridade por meio de engano e traição. Adão e seus descendentes entregaram ao diabo essa autoridade inicialmente concedida por Deus a Adão sobre a terra, conforme Gênesis 1:20 e 8:30. Infelizmente, Adão transferiu sua autoridade para Satanás, tornando-o o Deus deste mundo. Sim, sabemos que, em última instância, todas as coisas pertencem a Deus. No entanto, Deus permite que Satanás atue como o Deus desta era mundial, e ele pode elevar uma pessoa neste mundo e colocá-la acima de todos os sistemas mundiais. É isso que ele fará com o anticristo. Concederá a ele os reinos deste mundo, retornando às semelhanças entre Antíoco e o anticristo. Ambos afirmam ser deuses e impõem sua própria religião. No livro do Apocalipse, vemos que o anticristo será adorado. Em nossa sociedade avançada, pode parecer estranho que todo o mundo preste tal adoração e reverência a um homem e à imagem de um homem, como descrito em Apocalipse 13:15, 17. No entanto, é algo que acontecerá. Precisamos lembrar que Satanás é um ser poderoso, não devemos subestimá-lo. Ele é descrito como o pai da mentira e é mais astuto do que qualquer ser humano, embora não seja onisciente como Deus. Ele observou e enganou a humanidade por milhares de anos. As Escrituras deixam claro que somente Deus é onisciente, mas também revelam que os anjos observam. Sem dúvida, Satanás tem observado a humanidade. Este é um alerta, mas muitas pessoas não percebem. Eu os saúdo em nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, quero chamar a atenção para as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, em Mateus 24, 5, 8. Jesus disse a seus discípulos: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras.
Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas tudo isso é o princípio das dores. Jesus descreve uma imagem vívida do mundo em que nos encontramos hoje. Esses versículos refletem nossa época atual. E, irmãos, não podemos nos dar ao luxo de ignorar isso. Jesus começa alertando sobre aqueles que viriam falsamente em seu nome. Isso é algo que temos visto, não é mesmo? Inúmeros indivíduos ao longo dos anos reivindicando um manto divino, desviando muitos. A paisagem de nossa época está repleta de profetas e messias autoproclamados, cada um mais convincente que o outro. No entanto, como as Escrituras nos dizem, até mesmo os eleitos podem ser enganados. Precisamos estar vigilantes. Em seguida, ele fala de guerras e rumores de guerras. Vivemos em um tempo em que notícias de conflitos e conflitos alcançam nossos ouvidos todos os dias. Tornou-se tão comum que muitos de nós se tornaram insensíveis a isso. Mas isso não foi destinado a nos alarmar para o pânico. É um chamado à consciência e à oração. Em seguida, Jesus menciona nação contra nação, reino contra reino. Não se trata apenas de guerras físicas, mas vemos batalhas ideológicas, divisões culturais e agitações sociais como nunca antes. O tecido da sociedade em muitos lugares parece estar se desfazendo nas costuras. Esses não são meros acasos ou apenas a progressão natural das coisas. São as dores de parto de algo monumental prestes a acontecer. Todos esses sinais são o início das dores de parto, indicativos de algo monumental prestes a acontecer. Assim como as dores de parto precedem a alegria de uma nova vida, esses sons de alerta anunciam o iminente retorno de Cristo. No entanto, em meio a tudo isso, o mais preocupante não são os sinais em si, mas nossa resposta a eles. Muitos continuam vivendo como se fossem meras ocorrências aleatórias, simples coincidências sem qualquer significado espiritual. Nós nos acostumamos às nossas rotinas, muitas vezes negligenciando os sinais divinos ao nosso redor.